Em andamento ainda essa reintegração, Pedro, alguns barracos foram incendiados, uma média de pelo menos 10. Os bombeiros no local controlando as chamas. Até agora não há confronto com a polícia que acompanha essa reintegração desde as primeiras horas da manhã. Esse terreno, que fica muito perto do quilômetro 17 do Rodoanel, pertence à Prefeitura de São Paulo, pertence à Coab de São Paulo, que adquiriu o terreno nos anos 70. Na área foram construídas 15 mil moradias. Uma parte do terreno que não foi usada estava abandonada desde então e há 3 anos foi ocupada por cerca de 700 famílias que estão sendo retiradas do local. Por medida de segurança, 8 escolas e um posto de saúde foram fechados e agentes sociais da prefeitura estão na área para cadastrar essas famílias para que elas recebam algum tipo de auxílio. O que a Coab de São Paulo informa é que essa área será destinada à prefeitura de Carapicuíba, que ficará responsável por construir outras unidades habitacionais na área. Ah, sim, vamos ver se vai ter dinheiro para isso, né? Agora, eu concordo plenamente com o comentário que foi feito pelo professor Vila no jornal Primeira Hora. Por que as autoridades deixaram chegar a esse ponto? Olha, virou um grande problema social, mais do que de justiça e de polícia, né? A polícia, na hora da desapropriação, é um grande problema social. O que vão fazer essas famílias? Vão invadir outros locais. Está na cara que vai acontecer isso. E nós vivemos enxugando o gelo. Não pode deixar invadir, né, Zé Paulo? Porque elas estão numa situação de risco ali também, né? O terreno, a gente viu aqui nas imagens que foram captadas pelo helicóptero da Band hoje de manhã, durante o Primeira Hora a gente mostrou ao vivo, é um terreno íngreme, Mas né? isso não se controla. Foi o que aconteceu nos bairros Cota, aqui em São Paulo, né? Sim, é difícil controlar ali esse tipo de invasão. Um lugar em que a prefeitura conseguiu controlar foi aqui na Serra da Cantareira. Ali, mas tem uma base da Guarda Civil Municipal que fica exclusivamente cuidando, porque com a construção do Rodoanel, começaram a avançar, a prefeitura diagnosticou, ainda na gestão do Eduardo Jorge, quando ele era secretário do Verde aqui, começou a diagnosticar que estavam avançando, as construções irregulares avançando pela Serra da Cantareira, e havia risco, segundo os estudos, de eles avançarem até perto de Jundiaí. Em 20 anos, se eu não estiver enganado, a prefeitura imaginava que a região de Jundiaí podia se juntar à região metropolitana da capital, dado o avanço de algumas lideranças comunitárias também para aquela direção da cidade. Então, tem a falta de dinheiro, a falta de fiscalização e tem, como acontece na zona sul de São Paulo, perto das represas aqui principalmente, a instrumentalização desse tipo de avanço. Tem vereador ali, tem deputado estadual que estimula a invasão, porque depois ele leva creche, leva asfalto, leva posto de saúde e cria ali uma pequena cidade em que ele é o gestor. Rafael, posso incluir uma tivemos falta? até um candidato a presidente da República que surge do oportunismo em torno desse assunto, né? As providências lá do posto policial na Serra da Cantareira, por exemplo, mostra que é possível exercer algum controle, mas é muito difícil, né? Até porque quando há uma invasão tem sempre toda uma estrutura para concessão de liminares, etc., para ir mantendo aquela situação ali. Daqui a pouco aparece um vereador oportunista, olha, vou aqui conseguir luz e água, até porque as pessoas precisam de energia, de água para sobreviver sim. E tal. E aí aquilo ali vai se consolidando. É muito complicado para qualquer gestor público essa questão. Portanto, prevenir é a melhor solução mesmo. E aí, nessa toada do prevenir é que eu queria incluir mais uma falta que o Rafael citou tantas aqui, que é a falta do planejamento urbano, né? Que é uma das coisas mais graves que tem nas grandes cidades brasileiras, São Paulo especialmente, e já virou quase que o ovo e a galinha, né? Não tem planejamento urbano porque chegou a um ponto que não dá mais para planejar, ou não dá mais para planejar porque, ficou uma coisa que já ninguém consegue mais superar, o caos que virou São Paulo. Ninguém consegue fazer planejamento urbano aqui. Aí Secov não tem como aplicar orçamento, nada disso. Secov tem dados de como é irrisório em alguns bairros centrais a quantidade de moradores de habitantes por metro quadrado. É irrisório em alguns bairros centrais da cidade. Enquanto isso, as pessoas estão morando em Parada de Taipa, cidade de Tiradentes, invadindo terreno em Carapicuíba. Né? Agora, é uma exploração, né? Uma exploração do ser humano que fazem aí certos políticos, né? Estimulando essas invasões e depois eles ficam só na retaguarda, né? Para se beneficiar. Eles às vezes não pagam por isso. E às vezes fazendo vistas grossas, né, Zé Paulo? Porque, por exemplo, eu passo muito aqui na favela de Paraisópolis, nas beiradas da favela, aqui na região do Morumbi, e você vai passando pelo local e você vai vendo o cenário se transformando, né? Então, numa das entradas aqui na favela, ali perto do ladeirão do Morumbi,
construíram um barraco. Aí depois de um tempo esse barraco virou de alvenaria. Aí depois já tinha 2 andares. Hoje o cara fez 5 andares. Ele deve alugar, porque está construído, a janela é do mesmo formato. Não deve ter segurança nenhuma, hein, isso, hein? É óbvio que não Engenharia tem, Thaís. nenhuma, É óbvio, né? eu não sou engenheiro, mas é óbvio que não tem, né? E aí tem uma escada assim, caracol pela lateral. Agora, a gente sabe que o tamanho da cidade é enorme, que é difícil o número de fiscais, que é uma região delicada para você fazer um tipo de vistoria nesse sentido. Mas se a gente não cobrar esse tipo de vistoria agora, como é que você vai tirar depois todas essas... É muito mais traumático esse processo de retirada, de demolição, né? Por isso que a prevenção... seria o melhor caminho para evitar esse tipo de ação da polícia. Então, tem político que fala assim, vai lá que eu vou depois.